Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no primeiro programa da série Escola faz Tecnologia, faz Escola, nossos convidados vão falar sobre a interação entre escola e a tecnologia. Contamos com as presenças do assessor pedagógico do Departamento de Informática Educativa do Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, Alberto Tornag, que também é consultor desta série, da Andréa Ramal, da ID Projetos Educacionais, e da coordenadora do projeto Amora, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rosália Procasco Lacerda. Participa também, direto do Maranhão, o professor Manuel Alves Feitosa. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Participe do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe. O que muda no cotidiano escolar com a inserção das tecnologias da informação e da comunicação? Que novos ambientes de aprendizagem são possíveis? Como fica a relação professor e aluno nesse contexto? Em Manaus, no Amazonas, na Escola Municipal Jarlesse da Conceição Zaranza, um dos espaços de criação e pesquisa é o Laboratório de Informática. A sala de informática ela só veio a nos trazer muitos benefícios. Nós criamos um cronograma para todas as séries frequentarem a informática. Então, todos os tipos de projetos são trabalhados dentro da informática. Aqui o foco é a pesquisa na internet. E um tema muito próximo da vida dos moradores faz parte do projeto de educação ambiental. O projeto que nós estamos trabalhando aqui é sobre a contrabando de animais silvestres da Amazônia, que existe, na verdade, assim, uma preocupação, já que moramos no Amazonas. O desenvolvimento das atividades no laboratório é a partir de um projeto, de um tema, que aí ele vai ser o mediador. O professor ele não atua no laboratório como aquele professor, ele é um mediador, né? Ele vai intermediar essa integração, né, da tecnologia com o tema. Já esta turma trabalha com o tema Os Valores para a Vida. Esse projeto ele vem trabalhando o amor, o retorno ao amor ao próximo, a fraternidade, a solidariedade, resgatando assim a criança da violência, né, das dificuldades sociais que passam a comunidade. Ela está ajudando a gente a fazer esse projeto, como ela está incentivando a gente mais a estudar. A gente já fica com ansiedade pela tecnologia. A gente já fica ciente, fica mais animado quando a gente vem para cá. O computador ele veio como um recurso a mais para o professor. O professor antes tinha o giz e o quadro verde. Hoje ele tem o quadro branco, o pincel e a telemática, né, como ajuda, porque tem a TV escola, tem os computadores. O Laboratório de Informática também conta com o trabalho de alunos monitores. Eles são formados no Núcleo de Tecnologia Educacional. O que eu faço aqui é auxiliar principalmente o professor, os alunos. O projeto Aluno Monitor é um projeto que ele veio justamente para ajudar alunos a melhorar a condição de vida, a criar o profissional do aluno, para que o aluno possa crescer futuramente, ter um bom emprego e principalmente amadurecer mais o aluno. Em outra parte da cidade, na Escola Municipal Santo Agostinho, as tecnologias da informação e da comunicação influenciam todo o trabalho escolar. Da parte administrativa, a STIC vem contribuir com a questão do gerenciamento do tempo. Nós temos poucos funcionários na escola e o máximo de tempo que nós podemos ganhar, nós ganhamos com a utilização da tecnologia dos computadores. Agora, falando pedagogicamente, nós temos assim conseguido, inclusive, alfabetizar crianças através de slides do PowerPoint, onde a professora monta uma aula para ele, uma experiência nova.
E outra experiência lembrada pelo diretor é o acesso à internet na escola. A abertura da internet na escola, ou seja, escola para o mundo, pessoa, mundo, ela vem assim nos trazer um referencial teórico muito grande, porque a partir desse momento nós podemos assim direcionar o grupo para captar informações na internet e se vamos dizer assim, aprender coisas novas. A partir dessa aprendizagem ele pode transmitir isso ao grupo do qual ele participa. Alberto, Andréia, Rosália, muito obrigado por terem vindo. Alberto, queria começar com você para que você colocasse a sua opinião sobre a presença do aluno monitor. Nós vimos no vídeo, num laboratório de informática, o aluno que recebeu conhecimento, aprofundou esses conhecimentos e hoje se dedica a auxiliar o professor em sala de aula, no laboratório de informática. O que muda na relação aluno-monitor, professor e escola? Boa noite a vocês, cursistas da TV Escola. Olha só, a gente tem uma coisa interessante aqui, né, que muda um desenho novo. Quer dizer, a gente tem um aluno ali aparentemente aluno do 2º grau, um pouco mais velho que os outros, que está em sala de aula, dando aula, contribuindo com seus colegas, com seus professores para ensinar outras crianças. Esse menino tem uma porção de coisas novas acontecendo aí. Primeiro, a gente tem em sala de aula um aluno que talvez saiba mais do que o professor. E isso começa a deixar de ser um problema sério. Pelo contrário, é um grande ganho. Começa a se desenhar uma outra escola, uma escola onde a gente não vai para ensinar o que a gente já sabe, mas talvez para aprender coisas que nenhum de nós saibamos, né? O desenho do aluno ali, o desenho dessa sala de aula, né? Esse novo papel social para o aluno, que ele não tem mais a responsabilidade de aprender para si, uma coisa que ele não sabe muito bem, mas tem função social o aprendizado dele, né? Ele tem a função de conseguir ajudar colegas, outras crianças a produzirem seu trabalho. Isso muda completamente. A gente tem um novo papel agora do aluno. Ele não vai para lá para aprender coisas que um dia ele vai usar. Ele vai para lá para aprender coisas que ele está usando já, né? O conhecimento dele tem valor de troca, tem valor social, ele constrói, ele tem um papel novo que não tinha antes. Não é mais um sujeito que está se preparando para um dia vir a ser cidadão. Ele é cidadão já. André, o que muda também no papel do professor, no seu processo de ensino e aprendizagem, com a entrada dessas novas tecnologias na escola? Boa noite para todos vocês, cursistas do TV Escola. Muda, como a própria professora da Escola de Manaus comentou, ele passa a ser um mediador. Ele faz essa mediação entre aluno e conhecimento, entre aluno e a própria escola, entre aluno e novos saberes e, sobretudo, entre o aluno e o conhecimento, entre o aluno e a sociedade que ele vai começar a construir. É interessante que nesses projetos integrados aparece inclusive um currículo muito diferente. Você vê que os conhecimentos ficam mais ligados uns com os outros, isso aí já é também um pouco de efeito da tecnologia, e o professor então passa a ser esse grande instigador dessa integração entre as diversas disciplinas e os diversos saberes que aí vão se articulando. E também outro detalhe que é essa ampliação desse currículo a partir da conexão com a internet. Vocês viram que a professora comenta que o uso da internet é cada vez mais estimulado e com isso o currículo passa a não ter fronteiras, não existem mais limites curriculares. Só que a internet não é um material didático pronto, então é um novo papel do professor também dar sentido a esse conhecimento, esse currículo novo, permitir ao aluno que ele se torne crítico também, faça a sua leitura desses saberes, dessa navegação que ele vai fazer. E, claro, trabalha a partir daí valores, se tornando um orientador, alguém que vai ajudar esse aluno a realizar, a construir esse verdadeiro significado daquilo que ele está lendo. Rosália, nesse laboratório de informática, como acontece, por exemplo, o ensino da língua portuguesa, da matemática, da geografia, das disciplinas curriculares normais, vamos considerar assim? Boa noite a todos. Essa questão pede uma reflexão acerca do que, na verdade, a tecnologia solicita da sala de aula, que é uma nova proposta pedagógica, né? É uma nova proposta curricular que realmente a insira dentro de um novo contexto do que é aprender. Somente inserir a tecnologia como uma disciplina ou trazendo-a para dentro da sala de aula com a mesma abordagem que se tinha tradicionalmente, dessa forma não se potencializa o uso da tecnologia como de fato ela pode nos trazer.
O que nós temos buscado sempre, atualmente, enquanto escola, é a construção de um processo de aprendizagem, de uma construção do conhecimento a partir do aluno, em que se prevaleça o diálogo, que se contemple o espaço para a crítica, para a formulação de hipóteses acerca do que está sendo estudado. E a informática, o recurso da computação, o computador, vem nos favorecer nesse sentido pelas possibilidades amplas que nos dão de diálogo, de interação com outros sujeitos, sejam eles da mesma idade, sejam eles mais velhos, de outra realidade, enfim. Mas nos possibilita justamente isso. E ele é mais do que um recurso, porque o recurso está acompanhando uma proposta epistemológica ou uma proposta pedagógica. E o uso do computador já nos solicita uma nova proposta, que é justamente uma proposta interacionista, que se baseie nesse diálogo, nessa interação entre os participantes. Perfeito. Vamos à participação da Iraci de Goiás. Pode falar, Iraci. Boa noite. Sou a professora Iraci Carvalho, orientadora de aprendizagem do teleposto TV Escola Iporá. As chamadas tecnologias de comunicação e informação não podem ser tratadas como mais uma disciplina da grade curricular. É importante que a escola as percebam como formas de expressão, de representação, comunicação do conhecimento e implicam novas relações com a leitura e com a escrita. Essa afirmação está no boletim, página 10, primeiro parágrafo. Percebemos que a leitura está sendo desenvolvida com as TICs, mas o aluno tem dificuldade para escrever. A pergunta é, o que fazer para desenvolver a escrita dos alunos? Boa noite e obrigado. Muito obrigado a você, Iraci. Volte sempre aqui ao Salto para o Futuro. Alberto. Boa noite, Iraci. Olha só, duas coisas são fundamentais para a gente escrever, né? Primeiro, ler, falar. Quem não fala, não escreve, né? Quem não lê, não escreve. E a gente escreve porque a gente quer contar alguma coisa. A gente quer contar alguma coisa para alguém ou a gente quer guardar alguma coisa para nós mesmos podermos ler mais tarde, enfim. Eu diria, há muitas formas de a gente trabalhar com isso. Eu vou dar um exemplo de um trabalho que fez Leia Fagundes, que trabalha, né, com quem Rosália trabalha lá no Sul, há muitos anos atrás. Ela botou em contato via internet, naquela época a internet era complicadíssimo, ela comprou rádio amador, não sei o quê, e botou em contato crianças que eram, não falavam e não eram surdas, né, em contato via texto com crianças que não eram surdas. Né? Qual é a diferença que tem importante aí? O portador de deficiência de audição, né, deficiência auditiva, ele tem um vocabulário menor, ele tem um outro vocabulário, e ele começa a se comunicar com um grupo enorme de crianças que tem o nosso vocabulário, que fala como nós. É óbvio que muda completamente a capacidade de expressão, o vocabulário dessas crianças, o como elas estruturam as suas frases, né? O que tem de importante aqui? Tem um motivador, né? Ela tem crianças da idade dela, numa outra cidade, com quem ela só fala através do computador, portanto só fala escrevendo. A ideia de criar motivação, de ter um motivo importante para escrever, a gente pode usar isso, por exemplo, vou escrever o texto porque depois vou fazer uma animação, vou escrever um texto porque vou me lembrar, né, quero montar uma história em quadrinho. A ideia de você ter uma coisa que leva essa criança para escrever um projeto que é dela, eu tenho certeza que pode ajudar muito a mudar essa pequena dificuldade. A criança está lendo, ela tem o que falar, ela tem uma história que ela quer contar, vamos de repente encontrar outras crianças para quem ela pode contar essa história. E aí tem sentido escrever. Se não tem sentido escrever, se ela não entende esse sentido, ela não vai conseguir se apropriar desse instrumento que é a escrita. A participação agora é da Maria José do Maranhão. Olá, Maria José. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Como conscientizar professores e diretores de que todos necessitam de formação permanente e que a escola precisa se formar para ser capaz de formar seus alunos? Boa noite e obrigada. Ok, Maria José, volte sempre aqui, hein, Andréa. Maria José, isso é um desafio mesmo, convencer os professores de que eles precisam se atualizar. Mas não devia ser, porque na verdade tem até um ditado que eu gosto muito, que diz, não pode ensinar aquele que deixou de aprender. E me parece que essa é a essência da nossa profissão, nós estamos abertos, com a cabeça muito aberta para
acolher essas novidades, claro, de uma forma crítica e continuar aprendendo. No caso da tecnologia, me parece que um dos argumentos fortes é o fato de que mudam as formas de pensar e de aprender por causa desse ambiente novo, esse ambiente cognitivo que mudou as nossas relações com o conhecimento. Então, as nossas cabeças eram mais lineares, pensavam em coisas uma depois da outra, agora nossas cabeças se tornam cada vez mais hipertextuais. Nós pensávamos com determinadas categorias de tempo e espaço que não existem mais. Hoje em dia nós vencemos o espaço através da internet, vencemos o tempo através dessas noções de tempo real, de simultaneidade. Então é claro que isso, mesmo com as crianças que não têm computador, mexe com a nossa forma de ver o mundo. E isso abala a escola, isso abala a nossa forma de construir saber. Essa é a principal razão pela qual um professor deve se aventurar por esse universo da tecnologia. Se ele não fizer isso, ele vai continuar ensinando para cabeças que não existem mais, aquelas cabeças lineares do tempo em que só havia oralidade e escrita. Então, tudo isso é uma forma de dizer, professor, ensaie, erre, tente, mas participe, navegue nesse mundo da tecnologia. Mônica? Os cursistas da TV Escola de Anápolis, em Goiás, dizem que os microcomputadores trazem para a escola imensa gama de possibilidades de produção. Algumas formas de expressão que eram antes muito trabalhosas ou que implicavam custos muito altos estão agora ao nosso alcance. Eles querem saber se as escolas têm trabalhado com projetos que possibilitem que os alunos construam conhecimentos ou se elas se limitam apenas em pesquisas na internet. Rosália, certamente você conhece, você trabalha no Projeto Amora, mas deve conhecer também projetos semelhantes, né, utilizando a informática como ferramenta de aprendizagem. Dá para falar um pouquinho sobre o Projeto Amora? Os cursistas, então, de Anápolis, boa noite. Nós temos, sim, uma visibilidade sobre o que está sendo trabalhado em termos de trabalho cooperativo nas escolas, projetos de aprendizagem, projetos de ensino. E as escolas estão trabalhando, sim, com a tecnologia de formas bastante diferenciadas. Em algumas escolas, infelizmente, a questão da gestão de tempos e espaço ainda segue a proposta mais tradicional de transmissão do conhecimento, do professor propondo as tarefas e propondo até a própria pesquisa, mas nós já temos muitos experimentos no sentido de dar voz ao aluno e deixá-lo ser protagonista do próprio trabalho, da própria pesquisa que está realizando. Nesse sentido, há uma diversidade no uso dos recursos ou das ferramentas que a tecnologia nos apresenta. Algumas escolas já constroem, sim, projetos cooperativos à distância, algumas se limitam a um tema gerador dentro da própria escola, outras conseguem estabelecer, através do uso de chat, do correio eletrônico, de fóruns de discussão, uma discussão entre os próprios aprendentes de acordo com a temática que está sendo desenvolvida. Mas quando vocês se referiram à questão da gama de produção que é possível fazer utilizando a internet, de fato nós temos muito a acrescentar com este uso. Nós priorizávamos a questão da memória, né, que hoje não é mais prioridade. Nós temos, como disse o Alberto, habilidades fundamentais de leitura e escrita sendo desenvolvidas através das ferramentas que a internet nos proporciona e, sobretudo, possibilidades de selecionar essa informação e selecionar as fontes que nos disponibilizam as informações acerca do assunto que queremos. Além disso, outras habilidades também estão sendo desenvolvidas na medida em que se dá a interação, quais sejam a justificativa, a explicação dos fatos, dos procedimentos, da própria pesquisa, dos experimentos que são realizados e, além disso, a contraposição de ideias, de opiniões que se dão quando há um confronto de ideias entre os participantes. A participação agora é da Priscila, do Rio de Janeiro. Olá, Priscila. Meu nome é Priscila, eu estou falando do Teleposto, Colégio Estadual Dom Adriano Hipólito. Eu gostaria de fazer esta pergunta para o professor Alberto. No Rio de Janeiro, nós temos muitas dificuldades para receber a globalização. A pergunta é, como devemos ensinar a tecnologia se não temos computadores? Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite. Obrigado a você, Priscila. Alberto.
Priscila, vou misturar a sua pergunta com a pergunta que a Rosália acabou de responder, que eu fiquei louco de responder, vontade de responder. Olha só, tecnologia não está só no computador, né? Tecnologia está na televisão, está no vídeo, está no caderno. Dá para imaginar o que seria a escola antes de 1500, 1400 e pouco, quando Gutenberg inventou a imprensa, né? O livro é uma tecnologia que está presente na escola, mas a gente já está tão acostumado a ele que passa como se fosse desapercebido. Dá para imaginar quanto de tecnologia tem nessa caneta esferográfica, que tem uma bolinha pequenininha? Quer dizer, a gente nos entendermos como seres que vivemos num universo que é absolutamente permeado de tecnologia, que a gente, né, óculos, celular, relógio, a gente não vive sem essas coisas, né? Isso está dentro da escola de uma porção de formas. Essa criança está para lá de acostumada de ver televisão, de mudar de canal. Esta já é uma forma nova de pensar, né? A televisão, quando eu era pequeno, era uma televisão que você via um canal, quando acabava um programa, você ia lá e mudava. Para mudar de canal, tinha que fazer força, clac, clac. Hoje, as crianças veem 3 canais ao mesmo tempo, 4 canais, fica mudando no meio do intervalo. Nos apropriarmos, perceber que isso traz um novo panorama cultural, ver muitas coisas ao mesmo tempo, já é ver, pensar hipertextualmente, já é pensar em muitos textos ao mesmo tempo, fazer correlações com essas coisas o tempo todo. Quando a gente pensa nisso, quer dizer, por exemplo, fazer animação na escola, e vou além da coisa de usar a internet, né? Se eu tenho computador, fica muito mais fácil do que fazer com papel celulose, né? Mas a gente fazia animação, lembra? Desenhando aqui na pontinha do caderno e copiando isso para cá. A gente pode trabalhar isso para entender o que é cinema, que toda criança está acostumada a ver, o que é desenho animado. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer. O que tem de novo é o seguinte: está permitido a você, a mim, a nós todos professores, trabalharmos essas coisas que antes não eram conteúdo de sala de aula, porque agora o que está claro é que o que a escola tem que trabalhar é o mundo real, e o mundo real inclui animação, desenho animado e as coisas todas que passam aí nos diversos canais de televisão. Brinquedos e programas de computador a serviço da robótica. Quer saber onde e como isso aconteceu? Então não perca o próximo bloco. Até já. Em 2003, a TV Professor da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, no Paraná, exibiu 2 reportagens sobre projetos de robótica na escola. Com o uso de brinquedos e de programas de computador, os alunos reproduziram em maquetes um parque de diversões e uma cidade. Confira. Os alunos do Centro de Educação Integral Doutel de Andrade, em Curitiba, no Paraná, desenvolveram um projeto de robótica sobre o tema Parque de Diversões. No momento em que eles tiverem uma conscientização maior a respeito de toda a problemática que envolve um brinquedo de um parque de diversões, a postura deles vai passar a mudar, né? E eles vão começar a se conscientizar que até a função que eles exercem dentro de um parque de diversões, ela é, vamos dizer assim, condicionante para esse parque ter êxito ou não. Para essa brincadeira, para esse lazer dele, ser uma coisa prazerosa ou não. O trabalho começou com uma pesquisa. Livros e internet foram as principais fontes consultadas. Estou pesquisando sobre o carrinho bate-bate, como ele funciona, as peças que ele tem. Eu descobri que ele tem a força da ação e reação, né? Que é quando você bate no outro, a pessoa te bate, mas você também devolve, assim, a batida. Na etapa seguinte da atividade, os alunos divididos em grupos montaram os brinquedos utilizando peças de encaixe. O Lego traz justamente a capacidade de fazer com que a criança concretize ali tudo isso que ela precisa aprender. Não é só a construção do Lego pela construção dele, né? Mas é tudo que envolve, todo o contexto que esse Lego traz. No computador, os alunos programaram os movimentos de cada brinquedo. E os comandos foram executados através da emissão de raios infravermelhos. Os alunos que passam por um tipo de projeto desse já começam até a identificar tecnologias em cada canto do dia a dia deles, que às vezes eles nem percebiam que existiam. Eles começam a ver a realidade que cerca o meio em que eles vivem de uma forma diferente.
Na Escola Municipal Margarida Orso da Lagaça, outras 2 turmas também desenvolveram um projeto de robótica com o uso de brinquedos. Os materiais que nós vamos utilizar são essas 3 caixas, tá? Então tem essa primeira caixinha aqui, tá? Que é a caixinha verde, as pecinhas delas são maiores. A caixinha vermelha tem uma situação diferente, ela tem um motorzinho, ela tem pecinhas um pouquinho menores, nós vamos ter que contar e cuidar bem para não perder essas pecinhas aqui. Nessa caixinha aqui, ó, já tem pecinhas diferentes, ó, tem uma torre. O que vocês poderiam fazer com esse material? E depois disso que vocês viram? Bom, eu acho que a gente poderia fazer uma cidade, professor. E os alunos começaram a trabalhar consultando um manual de instruções. Eles têm que escolher que peças que tem, verificar que tem peças que não são as mesmas, que não tem igual, daí que situação que eles têm que resolver, para que peça eles têm que colocar no lugar daquelas que eles não acharam, né? Todo o desenvolvimento de percepção espacial. Os alunos buscaram informações sobre transporte, moradia e comércio em livros, revistas e na internet. E 2 programas de computador contribuíram para a montagem e a movimentação da maquete. Eu aprendi a montar as coisas, aprendi como que se faz a esteira eletrônica. Ele veio de encontro com o currículo do ensino fundamental, que é trabalhar o município, né, de acordo com os livros, os cadernos usados em sala de aula, pesquisas de alunos dentro do bairro, dentro das casas. Então teve um resultado ótimo. Currículos fragmentados, cobranças de provas, vestibulares, no uso das novas tecnologias educacionais. Ok, Denise, muito obrigado. Andréia, o currículo, né, na forma como ele é proposto, conflita com a adoção dessas novas tecnologias? Como é que você encara isso? Acho que a Rosália tocou um pouco nesse ponto quando ela disse que o problema da escola se ligava com os espaços e os tempos escolares. E realmente a escola não está preparada para esse mundo hipertextual que nos chega nesse novo ambiente cognitivo. Por exemplo, a escola é muito fragmentada, das 7 às 7h50 aula de português, de 7h50 a 8h40 aula de matemática, e um falando de uma coisa completamente diferente daquela que o outro falou. Eu me lembro quando eu era professora de literatura e dava aula no primeiro ano do ensino médio e tinha que ensinar cantigas medievais portuguesas para os meus alunos, e aí eu fui procurar o professor de história para ver se pelo menos ele estava ensinando a Idade Média. Mas não, nessa série ele ensinava as causas da Guerra Mundial. Então era uma coisa completamente impossível de integrar comigo e assim. E isso é um retrato do que a escola, na verdade, faz, pensando que os seres humanos são gavetas fragmentadas nas quais você abre um pedacinho, coloca um conhecimento, fecha outro e assim por diante. Na verdade, o mundo ele é todo integrado, ele é todo global, o conhecimento é complexo. Ele é uma teia que se tece a cada vez que a gente vai relacionando significados uns com os outros e a própria linguagem que é assim. Então, qual é a solução para isso? É ousar, fazer ensaios pedagógicos, tentar, através de projetos, através de ousadias, de transgressões, de provocações a essa escola tradicional, subverter tudo isso que a gente tem hoje. E apesar dos vestibulares, apesar dos exames de seleção à universidade, porque eu acredito que um aluno bem preparado nesse esquema inovador, numa pedagogia realmente ativa, que faz do aluno protagonista, que faz ele construir o conhecimento, ela é muito mais capaz de preparar para um vestibular, pelo menos da forma como ele é concebido hoje, se o aluno desenvolveu competências. Então vamos tentar fazer uma coisa mais nova, ousar mais e, sobretudo, registrar essas experiências, passar essas experiências adiante para que outros possam ir aprendendo com elas e vendo que elas funcionam, como a gente viu aqui nos vídeos, que os alunos aprendem mais. Voltamos ao Maranhão para a participação do professor Manuel Feitosa. Uma vez que as tecnologias de informação e comunicação representam um instrumento de democratização do saber, eu gostaria que comentassem qual seria a responsabilidade dos educadores quanto à implantação dessas tecnologias em todas as escolas. Será que essa responsabilidade vai além da sua prática escolar? Ok. Rosália, qual é o seu comentário? Bem, todos os segmentos da escola, e incluímos também secretarias, NTEs, os multiplicadores que recentemente comentaram,
estão envolvidos nesse processo de transformação e de implantação de uma nova proposta. Seguindo a linha da Andréia agora há pouco, não há impedimentos legais para que se faça, sim, um projeto inovador que contemple não somente o uso da tecnologia, mas essa tecnologia inserida ao currículo com um significado real dentro da sala de aula e a serviço do interesse do próprio aluno, né? Contemplando a sua pesquisa, a sua vontade, a sua curiosidade, o que a escola recentemente não tem contemplado. Então, dessa forma, a democratização se faz quando a escola pode, sim, criar um projeto baseado no interesse do corpo docente, nas possibilidades que essa escola tem, junto à comunidade, junto ao espaço físico da escola, junto às pessoas envolvidas, e esse processo se dá a longo prazo, sim, mas pode ser iniciado hoje. A gente tem muitas escolas trabalhando inovando o currículo dessa forma. Claro que nem todas conseguem acabar com a grade curricular, nem todas conseguem vencer os limites rígidos, né, dos conteúdos, das listas, dos espaços delimitados para onde se deve aprender, mas muitas já conseguem ousar e realmente criar novas formas de aprender, dar vazão para outras formas de aprender que não simplesmente na sala de aula com o professor. A participação da Luísa Helena, do Rio de Janeiro. Olá, Luísa. Olá, boa noite. Eu gostaria que os especialistas esclarecessem sobre o seguinte aspecto contido no boletim. Quais as mudanças que devem ser feitas na tecnologia que vai à escola? Boa noite e obrigada. Muito obrigado a você, Luísa. Alberto. Luísa, obrigado pela sua pergunta. Olha só, é muito óbvio para a gente, é muito claro, né, que a escola muda quando chega um elemento novo dentro da escola, né? Mas não é muito claro para a gente que este elemento também é modificado pela sua presença na escola. O computador que está na escola, será que é o mesmo computador que estava na mesa do engenheiro alguns anos atrás? Será que ele é o mesmo computador que estava na mesa do contador alguns anos atrás? Ou será que ele se modificou? Será que ele foi modificado? E a televisão? Será que a televisão que está hoje na escola é a mesma televisão que se fazia na década de 60? Não. Não é. Isso muda porque nós precisamos, muda porque nós desejamos, muda porque nós brigamos. Juntando a sua com a pergunta anterior, né, que a Andréia respondia, sobre a coisa da grade curricular. A grade, essa frase não é minha, eu estou fazendo uma coisa aqui que não pode fazer na escola, eu estou colando, estou aproveitando a frase de outra. A grade é para aprender, né? Ou a gente rompe com ela, né, ou a gente está preso dentro do que alguém definiu que devia ser a escola. Essa ideia, né, de que as coisas, quando vão à escola, mudam a escola e não são modificadas, é muito empobrecedora, né? A TV Escola existe, isso aqui que a gente está fazendo só existe porque a escola precisa. Portanto, a escola mudou essa tecnologia poderosa que é a TV, criou um canal inteiro só para ela, tem programas só para isso, a gente está aqui por causa disso. Que bom, né? Esta é uma outra TV, esta é uma outra tecnologia que não existia antes, ela existe por causa da escola. E quem é que muda isso? Por que muda? Porque nós brigamos por elas, né? A grade curricular, a tecnologia na escola, como é que a gente muda isso? Isso é guerra, né? A gente tem uma opção, escolhe e vamos construí-la. Ok, Alberto. Mônica? A Ciseni de Anápolis diz: o que as tecnologias digitais nos trazem de especial é a ampliação das possibilidades de produzir conhecimentos e divulgá-lo, compartilhá-lo. O uso das tecnologias na escola tem evoluído bastante, mas ainda tem muito a crescer e ser usada para a produção do conhecimento e somar com outros recursos. Ela gostaria que vocês comentassem e dizer como está o uso das tecnologias na educação. Andréia, essa evolução, como é que você vem acompanhando? Você acha que já chegamos num ponto em que poderemos ser comparados a outras nações que vêm investindo muito também em tecnologia? O que precisa ser feito mais? Qual é a tua visão sobre esse aspecto? Bom, com relação ao Brasil e os outros países, com certeza nós temos evoluído, apesar de que nós temos ainda, se não me engano, são apenas 7% dos lares conectados à internet. Mas mesmo assim, existe uma grande evolução no uso dessa ferramenta, desse ambiente de aprendizagem, inclusive nas escolas, professores que usam, por exemplo, blogs para se comunicarem com os alunos, portfólios virtuais para que os alunos coloquem os trabalhos à medida que eles vão sendo construídos na própria internet.
professores que fazem chats com seus alunos, constroem sites, hipertextos, utilizam, enfim, uma série de ferramentas que são gratuitas e que estão disponíveis na rede. Mas o que me parece mais interessante de tudo isso é quando se consegue vencer aquele paradigma ainda tradicional do aluno que vai ao computador, recebe algo e volta, que no fundo é aquela relação bilateral, eu vou, pego e volto, para fazer a verdadeira rede, o que se chama de rede cooperativa de aprendizagem. Quando nós conseguimos que alunos de uma série trabalhem com os de outra série, que idades diferentes também interajam entre si, que escolas de outros bairros, outras cidades e até mesmo de outros países consigam trocar suas visões da cultura, suas ideias e construir conhecimento juntas. Ok, André, obrigado. Hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossos convidados fazem suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Você acompanha o primeiro programa da série Escola Faz Tecnologia, Faz Escola. E a partir de agora, nossos convidados destacam os principais pontos do debate de hoje. Rosália, suas considerações finais. Eu gostaria de utilizar a comparação que a André fez com a gaveta. De fato, quando a gente pensa em inovar, em construir propostas e aproveitar o que o mundo tem a nos oferecer, já que o aluno já está dominando muito mais do que nós nos sentimos engavetados porque nós mesmos nos engavetamos. Então, há um novo papel para o professor, que é o de intervir, né? Ele não tem que saber tudo, ele não tem que dominar a tecnologia, mas ele tem que saber intervir no trabalho do aluno e na atuação do aluno. Com isso, e paralelo a isso, a questão da autoria, tanto do professor como do aluno, e focando agora o aluno, é muito importante que esse aluno perceba que ele tem um espaço próprio dentro desse processo de aprendizagem, que é ele que direciona o que quer aprender, de acordo com a curiosidade e o interesse que apresenta, e que alguém mais, além do professor, vai ler o seu trabalho e vai criticar o seu trabalho, já que ele está disponível na internet para qualquer pessoa que queira acessar aquele assunto. Isso que eu considero mais importante quanto aos papéis do professor e do aluno. Obrigado, Rosália. Andréia, suas considerações finais. Queria retomar um pouco essa ideia da série que começa essa semana, Escola Faz Tecnologia, que faz escola. Na verdade, muita gente pensa que o professor vai ser substituído pelo computador ou pelas tecnologias que surgem com tanta força. E nós sabemos que não. E me parece que é um momento de reafirmar isso com muita força. O professor jamais vai ser substituído, nunca. Desde que ele assuma o seu verdadeiro papel de moderador, de mediador, de orientador, de instigador, provocador, enfim, aquele que vai ser o parceiro do aluno na aprendizagem. E como parceiro, ele vai se apropriar junto com o aluno de uma forma crítica, através de valores que ele vai também formando, reforçando, a utilizar todas essas tecnologias e ajudar, assim, com o aluno a construir uma escola e, por isso, também uma sociedade melhor. Tanto é que o professor não vai ser substituído que quando a tecnologia faz escola, que faz tecnologia, surgem uma série de outras possibilidades, oportunidades para esse educador. Você vê hoje educadores fazendo roteiros para televisão, educadores trabalhando como desenhistas instrucionais, fazendo cursos para a internet, por exemplo, educadores indo para o campo da comunicação e participando inclusive de equipes multidisciplinares nas quais eles têm que lidar, por exemplo, para fazer um hipertexto, para fazer um curso, com designers, com programadores, com outros roteiristas, com pessoas que são locutores, atores. Enfim, o professor abre um novo campo, ele se torna quase que um novo educomunicador, ou como nós possamos chamar, alguém que, através de novas linguagens, faz uma nova educação. Ok, André, obrigado. Alberto, suas considerações finais? Bom, vou só, já acho que foram bastante completas, eu vou seguir o fio da meada da André e dizer o seguinte, o educador não será substituído pelo computador, o repetidor de informações já foi, não precisa mais desse sujeito. Então, a gente tem um novo papel aqui, um papel muito mais divertido, na realidade que é o papel fundamental de ser capaz de olhar para o nosso aluno
quando ele está tentando fazer uma coisa nova, quando ele está produzindo uma coisa com robô, uma página na internet, e aprender sobre como ele aprende. Entrar em sala de aula com uma pergunta e não mais com uma resposta. Como será que o meu aluno aprende essa coisa nova? Como será que eu aprendo essa coisa nova? E aí a gente vai estar conseguindo, primeiro, trabalhar numa região, num espaço mais democrático, sendo parceiro dos alunos e construindo um novo mundo de respeito, que eu respeito as suas dificuldades, ele respeita as minhas, e a gente constrói uma coisa completamente nova, que é um mundo que nós todos aprendemos, porque todos temos muitas ignorâncias, dúvidas, né? Esse eu acho que é o desenho novo que essa coisa traz para a gente na escola. Resumindo, qual foi a sua primeira reação quando você percebeu que um aluno ou os alunos sabiam coisas que você não tinha conhecimento? Olha só, num primeiro momento de susto, né? Como foi que você descobriu isso que eu ainda não descobri? Mas eu me lembro muito bem de uma coisa assim, eu comecei a dar aula com gente que era mais velho que eu, então eu acho que eu vivi desse susto o tempo todo, eu aprendi a ter prazer desses sustos na escola. Ok, Alberto, muito obrigado. O primeiro programa da série Escola Faz Tecnologia, Faz Escola termina aqui. Eu quero agradecer as presenças do Alberto Tornag, assessor pedagógico do Departamento de Informática Educativa do Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, e também consultor desta série. Da Andréa Ramal, da ID Projetos Educacionais, da Rosália Procasco Lacerda, coordenadora do projeto Amora, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e do professor Manuel Alves Feitosa, que participou do programa direto do Maranhão. Professor, você pode ter acesso aos textos referentes a esta série na nossa página na internet. Anote o endereço www.redebrasil.tv.br/salto. No Salto para o Futuro de amanhã, vamos discutir os objetos de aprendizagem. Não perca, até lá!